Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Inspiração. No vídeo de hoje iremos falar do livro Inteligência em Concursos, do professor Pierluigi Piazzi, mais conhecido como Professor Pier. Este livro também vai ser imensamente útil para quem quer aprender a estudar e a fazer concursos e vestibulares. O professor Pier começa no livro falando como se tornar um autodidata, e isso, é claro, vai ocorrendo por degraus. Ele demonstra também uma tabela com a qualidade de sistemas educacionais de diversos países. Resultado, o Brasil está em 57, ficando atrás da Colômbia, por exemplo. Então não temos uma estrutura muito boa, não foi ensinado isso nas escolas, então é interessante aprender os conhecimentos aplicados neste livro. O professor também deixa bem claro a total importância de não se confundir aluno com estudante. Aluno assiste aula e estudante estuda aquela aula. O estudo é algo solitário e escrito. Para ele, estudar é ser ativo, gostar de ler. Para Pier, a leitura é um dos quesitos principais para um estudante. Ler qualquer livro, não necessariamente de conhecimento, já vai te ajudar. Ele reitera o conceito de ler para se divertir. Para Pier, aprender é como criar novos caminhos neurais. E como eu faço isso? O ciclo de aprendizagem vai de sono a sono. E o mais importante, aprender é aprender para sempre, não apenas para amanhã. Então foque em aprender. E um dos conceitos principais do livro do professor Pier, que você vai ter que levar para a sua vida, um exemplo claro é que ele citou os cursinhos. Se você está se preparando para um concurso e vestibular e for fazer cursinhos ou cursinhos preparatórios, e supondo que viu uma aula hoje, vai ter que obrigatoriamente chegar em casa e estudar aquela aula de forma ativa, escrevendo e lendo em um livro ou papel. Independente do tempo que você tiver ou do tempo livre, você vai ter que estudar hoje. Esse é o conceito inicial que você tem que levar para entender os outros conceitos desse livro. Ele ensina como estudar realmente. Um exemplo claro é que eu tive a aula agora 2 horas da tarde, chego em casa 6 horas. O que eu devo fazer é estudar esta aula hoje, de preferência à noite. Nosso cérebro recebe estímulos nas redes neurais de noite, isso ajuda a fixar na memória o assunto. Então, uma das frases mais típicas dele é: aula dada hoje, aula estudada hoje. Então, leve isso para entender agora os conceitos específicos de como estudar. Estudar ativamente e não coletivamente ou passivamente é uma das coisas mais importantes. E como eu devo fazer esse estudo ativo? Primeiro de tudo, vou chegar em casa após ter entendido a matéria naquela aula e vou fazer pseudocolas com uma caneta e uma folha. Ele, o professor, cita um exemplo. Ele coloca desenhos nas pseudocolas para fixar melhor, como esse exemplo aqui. Ele coloca como exemplo uma pseudocola de homicídio simples, que no artigo 121 está como matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E aí ele realiza, claro, sua pseudocola, colocando um desenho de um bêbado, na qual foi morto por um cara com uma arma na mão, que viu um bêbado maltratar uma criança e disparou sob domínio de violenta emoção. E aí ele colocou o quê? A pena reduzida de 1/6 para 1/3. Este é um claro exemplo de pseudocola feita aí pelo professor Pier. Lembrando que as pseudocolas devem ser feitas não devendo copiá-las de outras pessoas. Você mesmo vai fazer seus desenhos e suas pseudocolas. Um exemplo de outra pseudocola do professor Pier é que ele cita um número 4489. E ele usou para gravar esse número 4489 o calibre da Winchester, que é 44, e colocou um saco meio murcho. Então esse saco murcho não venta. Então é 89, não venta, perto de 90. Então ficou 44 a 89. Interessante, né? Então é desse modo que você nunca mais vai esquecer isso que eu falei neste vídeo. Provavelmente você vai lembrar pro resto da sua vida. É citado no livro o ritmo circadiano. Você já aprendeu a estudar, agora vai aprender a como definir os horários de estudo. Primeiro de tudo, entender.
Você vai entender no tempo mais ou menos de no máximo 6 horas. Vai chegar na sua casa, vai estudar o conteúdo entendido e vai aprender este conteúdo de forma ativa, escrevendo somente com lápis e com uma folha de papel, de preferência. E depois de ter feito isso, provavelmente de preferência à noite, você vai dormir, aonde o seu cérebro vai estimular os neurônios do dia de hoje. Então, o ciclo é: primeiro, entender; segundo, aprender; e terceiro, fixar. Lembrando que se você chegou em casa após ter aquele dia de aula corrida, você provavelmente não aprender aquele conteúdo de hoje, não adianta estudar amanhã, é o mesmo que aulas perdidas. Então, se você teve aula hoje, estude hoje. Não deixe para amanhã, senão você vai perder tempo e dinheiro. Depois, para lembrar mais claramente do conteúdo que você estudou hoje, simplesmente faça revisões periódicas. Assim não sairá mais da sua mente. Então, resumindo o que eu acabei de falar neste vídeo, resumindo o livro: se você teve aula hoje, estude ela hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Além disso, se você deixar para amanhã, você estará perdendo as aulas que teve no dia de hoje. Além disso, não esqueça das revisões periódicas. E não esqueça, é claro, do ritmo circadiano. Entender, aprender e dormir. Lembrando que o dormir faz parte do estudo. Pegar o hábito da leitura e o hábito também dos testes de QI, que para o professor Pierce são totalmente interessantes para desenvolver sua inteligência. Aqui embaixo no link na descrição eu vou estar deixando teste de QI que está no livro do professor Pierre, para você ir desenvolvendo sua inteligência de maneira gradativa. Lembrando que é degrau por degrau. Vamos aos poucos. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva e não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigado e até